Abacuque capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Avivam, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. O profeta Abacuque. Alguns historiadores creem que ele está pregando entre dois caos tremendos. Queda de Nínive e queda de Jerusalém. Mas esse fator histórico é pouco para nós nesse momento. O que nós queremos ver é a posição de um homem. Não é um homem simples, porém a fé é para todos. O conhecimento é para todos. Por que eu digo que não é um homem simples? Acredita-se que Abacuque, além de estar aqui registrado como profeta, ele é também envolvido no meio sacerdotal. Então, por isso eu digo, não é um homem simples. Porque nós já tivemos a experiência de ver o caso de Zacarias e Maria. Quando Maria diz para o anjo Gabriel, como vai se dar o nascimento desta criança? Como será isso? E o anjo a explica e não a pune, não a castiga em nada. Mas quando Zacarias, diante do mesmo anjo, recebendo uma promessa semelhante, que era de João Batista, sua esposa também era estéril, no caso de Maria era virgem, e o anjo diz, e Zacarias diz para o anjo, como vai ser isso? Visto que eu já sou velho, minha mulher avançada em idade, coisas dessa natureza, e o anjo diz assim, porquanto não creste no que eu tenho dito, tu ficarás mudo. Ou seja, Maria era uma pessoa simples. Zacarias era um sacerdote. Então, o erro, podemos assim dizer, as ponderações de Maria foram consideradas, mas as ponderações de Zacarias não foram consideradas, porque Deus não trata uma pessoa que está exercendo um ministério sacerdotal igual trataria uma pessoa comum do meio do povo. Não, porque se alguém está em determinadas funções diante de Deus, significa que tais pessoas foram preparadas, tiveram um tratado de Deus para chegarem em tal posição, e quando chegam a tal lugar, não podem mais questionar as coisas que antes se questionaria. Então, Abacuque não é um homem simples, ele é um homem envolvido com algo mais. Não é apenas uma pessoa que está no meio do povo simplesmente, como Jeremias. Jeremias, apesar de toda a história que ele está ali, segundo historiadores, logicamente, a própria Bíblia descreve cenas que ele está como descendência de uma linhagem sacerdotal, mas Jeremias ele é muito mais povo do que sacerdócio. É um detalhe. Por exemplo, Isaías, o filho de Amós, também ligado com o sacerdócio, mas não estava exercendo. Nem Jeremias está assim exercendo, nem Isaías, mas Abacuque não. Abacuque ele está bem no meio, ele está exercendo um sacerdócio, isso segundo os historiadores. Então, para nós que temos essas informações, Abacuque não é uma pessoa comum. E o cenário do livro de Abacuque, ele nos mostra uma fé impressionante em meio a adversidades. Imagina, você sendo uma pessoa que sabe da realidade de Deus, sabe o quanto Deus julga a injustiça. Lembra que ele disse para Abraão, né? Não faria justiça ao Deus de toda a terra? Porventura deixarei eu perecer
o justo com o ímpio? Não foi isso que Deus disse para Abraão, ou no Antigo Testamento de um modo geral? Então imagina Abacuque, conhecedor de tudo isso, acostumado a conviver com os pergaminhos, sabendo que Deus é um Deus de justiça. Ele conhece que Deus mandou um anjo no meio do exército assírio e matou 185 mil, e agora ele se depara com uma situação que ele está vendo a nação de Israel completamente envolta em injustiça. Que tipo de injustiça tem a nação de Israel? A nação de Israel está vivendo o seguinte: o juízo está sendo dado por suborno. As causas das viúvas, que na época tinha toda uma situação, estão sendo desprezadas. Os órfãos, os estrangeiros, não estão sendo tratados de acordo com a lei de Deus. É essa a primeira visão do profeta Abacuque. E ele se vê no sacerdócio aprisionado, de mãos e pés atados. Como se diz o ditado, né, irmão? Uma andorinha só não faz verão, mas uma andorinha só pode dar o seu voo. Amém? Dê o seu, irmão. Não se preocupe. Ah, todos me abandonaram e só eu fiquei. Mas o que disse Jesus? Todos me abandonaram e eu fiquei, mas não fiquei só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Amém? Abacuque está nessa situação, tanto que ele diz assim: me colocarei na minha torre de vigia. Vou vigiar na minha torre e verei o que fala comigo o Todo-Poderoso e o que eu vou responder quando eu for arguído. Abacuque está no sacerdócio. Abacuque é um homem de então influência, mas a influência dele não serve para nada. Agora, ele espera o quê? Ele diz: até quando, Senhor? Ele vê que os recursos dele se esgotaram. Ele não pode fazer aqueles reis voltar a fazer justiça. Ele não tem como fazer os príncipes tornarem-se dignos. Ele vê a sociedade de Israel completamente desgraçada na justiça. Ninguém exerce mais o que é bem. Todo mundo só quer enriquecer a si próprio. Estão roubando terras dos que não tem quem os defende. Estão roubando até filhos dos outros e levando como escravo. E Abacuque se vê numa situação terrível que me faz lembrar Ló. A Bíblia diz que Ló, diante de tanta injustiça existente na cidade de Sodoma e Gomorra, ele afligia a sua alma. Ele sentia a sua alma afligida. E esta é a minha grande pergunta há um bom tempo, irmão. Será que eu, diante de tanta injustiça que tenho visto, a minha alma se aflige? Eu realmente me sinto assim, constrangido, desejoso de fazer alguma coisa e acabo não conseguindo. E aí no que eu não consigo, o que eu faço? A Bíblia diz: por se multiplicar o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando vejo aquela iniquidade, quando eu vejo à minha volta tanta catástrofe, tantos males, o que eu faço? Eu largo as rédeas ou eu vou para os pés do Senhor? Abacuque é um questionamento que eu trago há muito tempo. Por que Abacuque não desiste? Porque ele foi para a sua torre de vigia para esperar. Ele ainda tinha esperança. Olha, todos estão corrompidos, Deus não fala mais com ele, mas ele ainda fala com o justo. E Abacuque vai dizer no capítulo 2, no verso 4, o justo pela sua fé viverá. E Abacuque está dando o exemplo de vida pela fé. Ele olha a volta e até no capítulo 3, no verso 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira menta e dos campos a malhada seja arrebatada, não haja mais vacas. Está um caos, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós estamos caminhando para o caos da sociedade. Você verá as leis mais absurdas e injustas cada dia que a gente vive. Houve uma leizinha diferente ser confeccionada, como nós sabemos mesmo, por servos de Satanás.
E o que nós estamos vendo que daqui a 15, 20 anos, a sociedade, para aquele que é justo, a sociedade estará intragável. A sociedade estará difícil, a ponto de que vai se cumprir a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o Espírito Santo nesta noite está convocando a congregação para subir na torre de vigia e ver o que Deus vai falar, e estar pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus nunca precisou de multidão. Ele só tinha Abacuque. Nós estamos vendo a aflição de Abacuque. E se você observar, meu irmão, o que Abacuque fez? Abacuque não fez nada. Mas Deus deu a resposta de que faria. E Deus está dizendo assim: olha, porventura, a nação ímpia que vem aí ficará impune? Qual é a nação ímpia que vem a caminho de Jerusalém? Babilônia, os caldeus, os babilônicos vêm. E Deus está dizendo assim: o meu povo está em pecado. O meu povo está em transgressão. Eu quero dizer para você, irmão, que Abacuque não está lamentando por uma injustiça de ímpios. Abacuque está lamentando pela injustiça, pela negligência do seu povo, pela nação de Israel. Abacuque está pranteando, Abacuque está chorando, porque ele está vendo que as pessoas do seu povo, aqueles que temem a Deus, aos humildes, estão sendo oprimidos por príncipes, por reis, por sacerdotes, por governos que estão dentro da própria nação de Israel. O primeiro clamor de Abacuque é esse: Deus, olha a injustiça no meio do teu povo. Aí Deus diz assim: eu vou julgar esse povo. Como, Senhor? Vou trazer um povo mais ímpio do que eles para oprimi-los. Aí Abacuque se desespera. Sabe, irmão, que às vezes nós estamos clamando, esperando uma resposta satisfatória, e a resposta é mais opressora. E muita gente não entende. Meu irmão, não interessa qual seja a resposta, interessa se ela saiu dos lábios do Todo-Poderoso. Porque uma coisa nós sabemos desse Deus face a face, que Ele é justo, e a sua justiça sempre triunfará. Aí ele diz: como a justiça de Deus sempre triunfará, então o justo só tem uma comida para comer: a fé. Ele olhou: não tem sacerdote fazendo justiça, não tem príncipe fazendo justiça, não tem ninguém sendo capaz de alimentar o pobre, o necessitado. A nação está um horror, as pessoas recebem suborno e julgam causas injustamente. Quem cuidará disso? Deus diz assim: eu cuido, Abacuque. Eu vou trazer os caldeus, que são mais ímpios do que o meu povo, e vai julgá-los, vai oprimi-los. Meu irmão, nós não temos a mente de Deus, apesar de Paulo dizer: temos a mente de Cristo, temos os princípios, temos a vontade de fazer o que Ele fez, mas a mente de Deus, a Bíblia diz: quão insondáveis são os seus pensamentos? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O próprio Paulo escreve disso, dizendo: ó, insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? E Deus tem planos, e para nós só resta viver pela fé. Nem tudo que Deus faz nós temos a compreensão, mas se Ele nos aponta uma porta, eu não interessa, eu entro por ela. Mesmo sem enxergar o que tem dentro. Mesmo quando parece que a porta é de bronze, eu passo pela fé. Porque quando Ele dá uma ordem, meu irmão, as muralhas caem, mesmo que todos digam que não vai cair, pois eu garanto, vai cair. Ah, se vai. Então, meu irmão, viver pela fé. Aí Deus diz assim a Abacuque: olha, eu estou suscitando uma nação ímpia. Eita, naçãozinha ímpia, Abacuque. Eles chegam a ponto de colocar anzol nos lábios dos seus capturados. É uma nação que desenvolve técnicas de tortura. E se o meu povo se torna ímpio, com os ímpios eu vou corrigi-lo.
e vem os caldeus, vem marchando, não vem nem no tempo de Abacuque nem vê a situação. Mas Deus dá a Abacuque uma visão e diz assim: olha, escreve as minhas palavras de tal maneira que até aquele que passar correndo consiga ler. Sabe o que é isso? Quando Deus fala, quando Deus age, não existe circunstância que não façam todos perceber que Ele é Deus. Escreve, Abacuque, o que eu estou te dizendo em letras bem grandes, e escreve aí, põe aí de frente. Não era para Abacuque escrever, não era para Abacuque colocar nada, era para ele apenas anunciar, e Deus faria com que suas simples palavras, as palavras de Abacuque, se transformassem num grande memorial. Como se vê, até hoje, milhares de anos, estamos nós aqui, diante de Abacuque. Não colocou-se as palavras dele, como alguns pensam, no outdoor, mas está aqui na Bíblia, e Deus continua falando através delas. Então Abacuque escreve aí, lá vem uma nação ímpia. Aí Abacuque fica naquela expectativa: que nação é essa? É os caldeus. Aí Deus descreve, aí Deus diz assim: mas Senhor, Abacuque diz: Senhor, com uma nação tão ímpia, como é que vai ser o fim dessa história? E até quando que tu vais dar o pago desta nação ímpia que vem sobre o teu povo? Deus diz assim: o tempo deles também chegará. Irmão, quero que você entenda uma coisa interessante. Nunca se considere mais santo do que ninguém, porque certamente o prumo não é este, e certamente Israel se considerava mais santo do que os caldeus. Babilônia é hoje até referência da Igreja Católica, porque é a verdadeira fábrica de idolatria mundial. E Babilônia era isso: milhares e milhares e milhares de deuses de pedra, de pau. Israel, olhando para a Babilônia, diria o quê? Que isso? Deus está conosco. Mas Abacuque, na sua torre de vigia, diria o quê? Deus não está com ninguém. Deus está fazendo a sua justiça. Pega um ímpio, mas muito ímpio, para soterrar, para pisar aquele que era considerado justo. Mas diante dos olhos de Deus, aquele justo também era ímpio. Então, como eu disse a primeira palavra, não te consideres mais justo do que ninguém, porque quem nos julga é o Senhor. Então, eu não tenho que ser justo ou íntegro ou reto quando eu olho para o meu semelhante. Eu tenho que ser justo, íntegro e reto quando eu olho para o meu Deus. E ele disse lá em Jó: viste, Satanás, viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Foi o decreto de Deus que disse que Jó era todas essas coisas gloriosas, e não Jó que tenha dito de si mesmo. Abacuque está numa luta, e nós identificamos nas palavras as lágrimas deste profeta. A sua aflição é inigualável, porque ele está vendo que a nação que ele ama, o povo pelo qual ele está exercendo um sacerdócio e acredita-se até disposto de dar a vida, ele está vendo que esse povo será massacrado. Por quem? Por gente muito pior do que eles. Irmão, não interessa se os teus inimigos são piores do que você. O que interessa é como você está diante de Deus. Os que se levantarem contra você, não interessa se são bons, ruins, não interessa o que são, eles prevalecerão se diante dos olhos de Deus você não for o que você deve ser. O prumo não é seres humanos, o prumo é Deus. As palavras de Deus é que tem que ser considerada o prumo. E Israel, quando Babilônia vem, nós vemos aí então no livro do profeta Jeremias, que é contemporâneo aqui dessa situação, nós vemos Israel dizendo: que isso? Como é que Deus vai usar Babilônia para nos oprimir?
é mentira de Jeremias. Ele foi comprado, ele foi corrompido pelo rei de Babilônia. Ele recebeu suborno de Babilônia. Não, quem está recebendo suborno e julgando com impiedade são eles. De Bíblia na mão, mas enganando os súditos do reino de Israel. Semelhança dos dias de hoje, o que tem de mercenário e ladrão de Bíblia na mão, pastor mentiroso, engravatado atrás de púlpito, sem o mínimo de escrúpulo, vendendo sal ungido, água ungida e outras coisas, vendendo até vassoura, vendendo um pote de água por R$100, o que tem de ladrão, e Abacuque está vendo isso, mas nós estamos na torre de vigia, e Deus está dizendo, a justiça dele triunfará. Em Mateus 5,6, o Senhor Jesus diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ele será farto. Não te preocupe que você não vai baixar a sepultura sem ser saciada a sua alma. Abacuque não viu a obra de Deus, mas o Espírito Santo testificou de tal maneira que é como se ele tivesse visto. Mesmo que eu tenha que descer a sepultura sem ver o julgamento de Deus sobre a injustiça e sobre a impiedade, o Espírito Santo já me tem testificado e meu coração já se alegra que Deus triunfará. Portanto, eu já estou em paz. Como ele diz, capítulo 2, no verso 4, eis que sua alma se incha, não é reta nele, quando fala da impiedade. Aí ele continua dizendo, mas o justo, pela sua fé, viverá. E tem mais, o que Abacuque diz aqui, vai servir de inspiração. Daqui para frente, todo mundo vai falar de viver pela fé. Mas o primeiro a dizer isso foi Abacuque. Ele foi o retrato. Ele foi o espelho. Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, da vida pela fé, da vitória pela fé, da justiça pela fé. Por quê? Porque conheceu Abacuque. Martinho Lutero vem e se espelha no capítulo 5 de Romanos para falar que a vitória não era pelas indulgências católicas, era pela fé. Martinho Lutero se inspira em Paulo, mas Paulo se inspirou em Abacuque. Irmão, vai para a torre de vigia, que no futuro Deus usará pessoas para se inspirar em você. Então, o justo viverá como? Senhor, mas que coisa terrível! Quer dizer que Babilônia vai trucidar, vai reduzir a pó a nação de Israel. E só vai escapar quem se entregar para ir para o cativeiro. Era duro demais o profeta Abacuque, que amava ao seu povo, ouvir coisas semelhantes a essa. Mas a Bíblia diz, o justo viverá da fé, né? O justo, você vê que quando ele descreve aqui o capítulo 3:17, que ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, são três árvores que estão relacionadas à simbologia da nação de Israel, né? As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia ele diz o quê? Ele já tinha dito que o justo vive da fé, ele está se vendo como justo, ele diz, eu me alegrarei no Senhor, no meu Senhor. Eu caminharei individualmente. A nação de Israel está completamente corrompida. Não posso andar com ninguém. Não posso dar o braço nem a mão a ninguém. Mas eu tenho um Deus para olhar para ele, como diz a Escritura. E Abacuque conhecia. Eleva os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele é o fiel guarda de Israel. Abacuque conhece certamente como sacerdócio essa passagem. Isso está impregnado no seu espírito. Ele diz, a nação de Israel pode cair, pode ser dizimada. Os babilônicos, os ímpios podem prevalecer. Mas eu estou intacto. E até aqui me ajudou o Senhor.
Não interessa, irmão, faça como Abacuque, vá para a sua torre de vigia. Sabe quantos cabem na sua torre de vigia? Só você e Deus. Na sua torre de vigia não tem espaço para mais ninguém, meu irmão. É você e Deus, a intimidade profunda. Fé é uma coisa que está dentro do espírito de cada um. Fé é pessoal. E a fé é diferente em cada um. Por isso que uns são chamados para milagre, outros são chamados para profeta, outros são chamados para desfazer as obras do diabo, outros são chamados para destruir as próprias autoridades profanas e corrompidas, outros são chamados para mostrar que Jesus Cristo é o único Senhor. Mas a fé é que faz todas essas coisas. Abacuque faz declarações tremendas. Lá no capítulo 2, ele começa lamentando. Ele começa no verso 4, no capítulo 1, no verso 4, ele diz: por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Abacuque está lamentando e Deus o interpela e diz: vede, Abacuque, acorda, Abacuque. Enquanto Abacuque está lamuriando, Abacuque está pranteando. No verso 3 ele diz: por que me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda, litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. Deus interpela ele, ele diz assim: aguarda, porque eu vou realizar uma obra maravilhosa. Abacuque não viu essa obra, mas a testificação do Espírito o preencheu e ele desceu à sepultura satisfeito. Porque para Deus, quando Deus declara o que vai fazer, nós não precisamos ver. A nossa fé nos alimenta, nos sustenta, porque Deus certamente não deixará que o ímpio triunfe sobre o justo. No capítulo 1 ele está lamentando. Está lamentando, é lamento, lamento, lamento. Ele diz: horrível e terrível, no verso 7. Dela mesma sairá o seu juízo, a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Está falando do assolamento que a nação de Babilônia trará sobre a nação de Israel. Ele está lamentando, ele está pranteando. No verso 2 ele diz assim, no capítulo 2: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Depois que ele vai para a sua torre de vigia, ele clama ao Senhor. No capítulo 3, no verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Entende, meu irmão? Você tem que ser afligido pelas coisas à tua volta, mas tem que saber ir para a torre de vigia. Antes da torre de vigia você é um homem, depois da torre de vigia você é outro homem. A diferença é quando chega a nós a palavra do Senhor. Quando todo mundo diz é o fim, quando todo mundo diz já era, quando todo mundo diz não vai dar certo, quando todo mundo diz está derrotado, quando todo mundo diz é o fim, acabou, Jesus Cristo diz não, é o começo. Irmão, anote no profundo do seu coração: a injustiça nunca prevalecerá. Os ímpios nunca triunfarão, pois a Bíblia já mostra o final da vitória. Está escrito: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Abacuque, 3 capítulos, com princípio, meio e fim. 3 capítulos, talvez mostrando a tanta graça que há Pai, Espírito Santo. 3 capítulos mostrando a operação da Trindade.
Primeiro, Abacuque em si lamentando, depois buscando a face do Senhor, depois dizendo: eu exultarei no Deus da minha salvação. Tá difícil, irmão, o que os teus olhos veem, o que teus ouvidos ouvem, o que o teu coração sente? Quer mudança? Sobe a torre de vigia. Quer transformação? Vai lá, os céus estão aguardando a tua voz chegar lá, meu irmão. Aí você vai cantar. Abacuque começa lamentando e termina cantando. Ele diz no verso 19, capítulo 3, 19: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E diz para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque começa num lamento, em oração, ele vai para a torre de vigia e ele termina compondo um cântico de louvor e adoração a Deus. E ele pega esse cântico do seu lamento, do seu pranto, ele chega para o líder de música em Israel, ele chega para o homem que toca, ele chega para o ministro de louvor em Israel e diz assim: olha o que eu conquistei na minha torre de vigia. Um louvor ao nosso Deus, um cântico de vitória. Que vitória, Abacuque? Eu só estou vendo caos, mas a minha fé diz que Deus triunfará. Tá aqui, ó, pode fazer cópia e distribuir para a nação, pode tirar as notas musicais, pode colocar esse cântico, eu recebi na minha torre de vigia. Mas Abacuque, você saiu daqui tão triste, mas depois da torre de vigia, sou uma nova criatura. Então, meu irmão, viver pela fé não é o que alguns dizem por aí. Viver pela fé é não interessar o que está à sua volta. Deus te deu uma direção. Ah, mas que direção? Não tem chão, vai assim mesmo. É a direção, vai sem chão. Não tem ninguém que me ajude, vai assim mesmo. Ouviu Deus? Deus falou? Vai em frente. Vai na tua força que o Senhor é contigo. Na estrada que Jesus Cristo te aponta, não interessam as pedras nem os espinhos. Porque seja qual for a estrada, se foi Cristo que te apontou, nela tem vitória. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O escritor de Hebreus diz isso lá em 10:38. Mas o primeiro a dizer foi Abacuque. Então, meu irmão, esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Quem escreveu isso? João, no Novo Testamento, centenas de anos depois de Abacuque. Mas João se espelhou em Abacuque para dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós já sabemos que a nossa fé é fundamentada. A nossa fé é lógica. Pois se a nossa fé não fosse lógica, há muito o diabo já teria destruído esse livro tão poderoso. Mas como se vê, aqui está ele. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, meu irmão, terminamos então dizendo, capítulo 3, verso 17, para que você nunca mais esqueça. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.